Você já se perguntou o que faz algumas pessoas se destacarem das demais? O que as leva a alcançar o sucesso em qualquer área que escolham? O que elas têm em comum que as torna diferentes de você e de mim? Neste documentário, vamos revelar os segredos das pessoas de sucesso. Vamos mostrar como elas pensam, agem e se comunicam de forma diferente da maioria das pessoas. Vamos mostrar como elas usam uma ferramenta poderosa para mudar o seu mindset e criar a sua própria realidade. Essa ferramenta é a Programação Neurolinguística, ou PNL. A PNL é uma forma de entender como o nosso cérebro funciona e como podemos usar a linguagem para influenciar os nossos pensamentos, sentimentos e comportamentos. A PNL nos ensina a modelar as características das pessoas que já alcançaram o que queremos, como as suas crenças, valores, regras mentais e fisiologia. A PNL nos ensina a mudar os nossos estados e crenças para nos sentirmos mais confiantes, motivados e felizes. A PNL nos ensina a usar estratégias mentais de sucesso para fazer qualquer coisa que desejamos. A PNL nos ensina a usar a nossa mente, o nosso corpo e a nossa fisiologia para mudar o nosso humor e a nossa energia. A PNL nos ensina a usar o poder das perguntas para mudar o nosso foco, gerar soluções e obter informações. A PNL nos ensina a usar o processo de ancoragem para acessar rapidamente estados positivos, como confiança, entusiasmo ou tranquilidade. A PNL é a ciência que estuda as maneiras benéficas de manipular o cérebro para alcançar os resultados desejados. A PNL é a arte de fazer de sua carreira uma distração. A PNL é o segredo do sucesso definitivo. Prepare-se para descobrir como você pode usar a PNL para transformar a sua vida e alcançar o seu potencial ilimitado. Prepare-se para conhecer o poder sem limites. As 7 crenças de pessoas de sucesso. O que faz você reagir diante das situações que vivencia? O que faz você se sentir feliz ou triste? O que faz você se sentir capaz ou incapaz? O que faz você se sentir motivado ou desanimado? A resposta é simples: são as suas crenças. As crenças são os filtros pré-arranjados para a nossa percepção do mundo. Elas agem como comandos para o nosso cérebro, dizendo-lhe como representar o que está acontecendo. Elas determinam o que podemos e o que não podemos fazer. As crenças podem ser limitantes ou fortalecedoras. As crenças limitantes são aquelas que nos impedem de alcançar os nossos objetivos, nos fazendo duvidar de nós mesmos e das nossas capacidades. As crenças fortalecedoras são aquelas que nos impulsionam em direção aos nossos objetivos, nos fazendo confiar em nós mesmos e nas nossas possibilidades. As pessoas de sucesso têm um sistema de crenças fortalecedoras que as ajuda a ver as situações de forma positiva e a tirar proveito de qualquer circunstância. Elas seguem 7 princípios básicos que orientam as suas vidas. Esses princípios são as 7 crenças de pessoas de sucesso. A primeira crença é: tudo acontece por uma razão e um fim, e isso nos serve. As pessoas de sucesso acreditam que não há coincidências na vida, mas sim sincronicidades. Elas acreditam que tudo o que acontece tem um propósito e um significado, e que esse propósito e significado são positivos para o seu crescimento e desenvolvimento. Elas acreditam que toda adversidade contém as sementes de um bem maior, e que elas podem aprender com qualquer experiência. Elas acreditam que tudo acontece por uma razão e um fim, e que essa razão e esse fim trabalham a seu favor. A segunda crença é: não há essa coisa chamada fracasso, há somente resultados. As pessoas de sucesso não têm medo de errar, pois elas sabem que o erro faz parte do processo de aprendizagem. Elas sabem que o sucesso é o resultado de muitas tentativas e ajustes, e que cada tentativa e ajuste traz um feedback valioso. Elas sabem que o feedback é a informação que elas precisam para melhorar as suas ações e estratégias. Elas sabem que o feedback não é uma crítica ou um julgamento, mas sim uma oportunidade de crescimento. Elas sabem que não há essa coisa chamada fracasso, há somente resultados. A terceira crença é: qualquer coisa que aconteça, assuma a responsabilidade. As pessoas de sucesso não culpam os outros ou as circunstâncias pelos seus resultados, pois elas sabem que elas são as criadoras da sua própria realidade. Elas sabem que elas têm o poder de escolher como agir e como se sentir diante do que acontece.
Elas sabem que elas têm o poder de mudar o que não gostam e de manter o que gostam. Elas sabem que elas têm o poder de influenciar as pessoas e as situações ao seu redor. Elas sabem que elas têm o poder de fazer a diferença no mundo. Elas sabem que qualquer coisa que aconteça, elas são responsáveis. A quarta crença é: não é necessário entender tudo para ser capaz de usar tudo. As pessoas de sucesso não se limitam pelo conhecimento, pois elas sabem que o conhecimento é infinito e sempre em expansão. Elas sabem que elas não precisam saber tudo sobre tudo, mas sim saber o suficiente sobre o que é relevante para os seus objetivos. Elas sabem que elas podem usar as informações disponíveis sem se aprofundar em todos os detalhes. Elas sabem que elas podem aprender com os outros sem questionar tudo. Elas sabem que elas podem confiar na sua intuição sem duvidar de si mesmas. Elas sabem que não é necessário entender tudo para ser capaz de usar tudo. A quinta crença é: as pessoas são seus maiores recursos. As pessoas de sucesso valorizam as relações humanas, pois elas sabem que ninguém alcança nada sozinho. Elas sabem que as pessoas são a fonte de conhecimento, apoio, inspiração e oportunidade. Elas sabem que as pessoas são a chave para o sucesso duradouro. Elas tratam as pessoas com respeito, dignidade e apreço. Elas se comunicam com clareza, empatia e assertividade. Elas constroem relacionamentos baseados na confiança, na cooperação e na contribuição. Elas sabem que as pessoas são seus maiores recursos. A sexta crença é: trabalho é prazer. As pessoas de sucesso fazem o que amam e amam o que fazem, pois elas sabem que o trabalho é uma expressão da sua paixão e do seu propósito. Elas sabem que o trabalho é uma forma de servir aos outros e ao mundo com os seus talentos e dons. Elas sabem que o trabalho é uma fonte de realização e satisfação pessoal. Elas se divertem com o trabalho, pois elas veem o lado positivo e criativo de cada tarefa. Elas se desafiam com o trabalho, pois elas buscam sempre se superar e se aprimorar. Elas sabem que trabalho é prazer. A sétima crença é: não há sucesso permanente sem comprometimento. As pessoas de sucesso são comprometidas com os seus objetivos, pois elas sabem que o comprometimento é a força motriz do comportamento humano. Elas sabem que o comprometimento é a decisão firme e inabalável de fazer o que for necessário para alcançar o que se deseja. Elas sabem que o comprometimento é a prova de que elas acreditam em si mesmas e nos seus sonhos. Elas sabem que o comprometimento é o que as diferencia das outras pessoas que desistem ou se conformam. Elas sabem que não há sucesso permanente sem comprometimento. Essas são as 7 crenças de pessoas de sucesso. Essas são as crenças que as levam a ver as possibilidades, a obter os resultados, a assumir a responsabilidade, a usar os recursos, a valorizar as pessoas, a desfrutar do trabalho e a se comprometer com os objetivos. Essas são as crenças que você pode adotar para transformar a sua vida e alcançar o seu potencial ilimitado. A programação neurolinguística. Como você pode adotar as crenças de pessoas de sucesso? Como você pode mudar o seu mindset e criar a sua própria realidade? Como você pode usar o poder da linguagem para influenciar os seus pensamentos, sentimentos e comportamentos? A resposta é usando a programação neurolinguística, ou PNL. A PNL é uma forma de entender como nosso cérebro funciona e como podemos usar a linguagem para programá-lo da maneira que quisermos. A PNL nos oferece uma série de técnicas e ferramentas para mudar os nossos estados, crenças e comportamentos de forma rápida e eficaz. Uma das técnicas mais poderosas da PNL é a modelagem. A modelagem é a arte de copiar as características das pessoas que já alcançaram o que queremos, como as suas crenças, valores, regras mentais e fisiologia. A modelagem nos permite aprender com os melhores e reproduzir os seus resultados. A modelagem nos permite acelerar o nosso aprendizado e reduzir o nosso tempo de prática. A modelagem nos permite alcançar qualquer forma de excelência humana. Outra técnica importante da PNL é a ancoragem. A ancoragem é uma forma de associar um estímulo externo a um estado interno desejado. A ancoragem nos permite criar e usar âncoras para acessar rapidamente estados positivos, como confiança, entusiasmo ou tranquilidade.
A ancoragem nos permite controlar o nosso estado emocional e mudá-lo conforme a nossa necessidade. A ancoragem nos permite potencializar os nossos recursos internos e externos. Mais uma técnica essencial da PNL é o poder das perguntas. As perguntas são ferramentas poderosas para mudar o nosso foco, gerar soluções e obter informações. As perguntas nos permitem direcionar a nossa atenção para o que é relevante e útil para os nossos objetivos. As perguntas nos permitem estimular o nosso pensamento criativo e crítico. As perguntas nos permitem obter feedback e aprender com os outros. Essas são algumas das técnicas da PNL que você pode usar para transformar a sua vida e alcançar o seu potencial ilimitado. Essas são as técnicas que você vai aprender neste documentário, com exemplos práticos e exercícios simples. Essas são as técnicas que vão te mostrar como você pode usar a PNL para ter poder sem limites. Conclusão. Você chegou ao final deste documentário. Você descobriu os segredos das pessoas de sucesso. Você aprendeu como elas pensam, agem e se comunicam de forma diferente da maioria das pessoas. Você aprendeu como elas usam uma ferramenta poderosa para mudar o seu mindset e criar a sua própria realidade. Essa ferramenta é a programação neurolinguística, ou PNL. Você aprendeu as 7 crenças de pessoas de sucesso. Você aprendeu como elas veem as possibilidades, obtêm os resultados, assumem a responsabilidade, usam os recursos, valorizam as pessoas, desfrutam do trabalho e se comprometem com os objetivos. Você aprendeu como você pode adotar essas crenças para transformar a sua vida e alcançar o seu potencial ilimitado. Você aprendeu as técnicas da PNL. Você aprendeu como usar a modelagem, a ancoragem, o poder das perguntas e outras ferramentas para mudar os seus estados, crenças e comportamentos de forma rápida e eficaz. Você aprendeu como usar a linguagem para programar o seu cérebro da maneira que você quiser. Você aprendeu como usar a PNL para ter poder sem limites. Agora, é hora de colocar em prática o que você aprendeu. É hora de aplicar as crenças e as técnicas de pessoas de sucesso na sua vida. É hora de definir os seus objetivos, tomar atitudes, analisar os resultados e mudar as estratégias se necessário. É hora de seguir os passos até conseguir o que deseja. Lembre-se, você tem o poder de escolher como agir e como se sentir diante do que acontece. Você tem o poder de mudar o que não gosta e de manter o que gosta. Você tem o poder de influenciar as pessoas e as situações ao seu redor. Você tem o poder de fazer a diferença no mundo. Você tem o poder sem limites. Fim.